nome dele. É uma rica oportunidade que a gente pode facilmente desperdiçar. Alguns cansados, alguns com frios, talvez até o medo da chuva e como eu vou embora, ou as preocupações da semana que logo virão. Nós não temos nessa noite nem o melhor pregador, nem o maior conforto, mas nós temos uma rica oportunidade de cada um, porque ele se deu em favor de nós, para que cada um possa nessa noite adentrar o santo lugar. Para que cada um nessa noite tenha a rica oportunidade de dizer: Pai, eu vim para ouvir a tua voz, mas eu também quero falar a ti. Eu quero falar a ti das dores que eu sinto. Eu quero falar a ti das minhas preocupações. Eu quero que o Senhor possa me ouvir nessa noite. É uma condição, é uma situação que só você pode fazer por si mesmo. Só você pode chamar a atenção do Espírito que está fluindo nessa noite. Você pode ficar inerte, você pode ficar indiferente e perder essa noite. Ser só mais um culto religioso, onde você gastou tempo e veio. Mas você pode usar dessa noite para uma condição de entrega tão única, que talvez ninguém mais aqui na igreja consiga sentir o que você vai sentir, consiga se entregar na condição do qual você vai se entregar. É a tua chance, é a tua oportunidade, é a tua condição de falar, de ouvir, de se conectar com o Pai. Ele marcou esse encontro comigo, ele marcou esse encontro com você. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. O Senhor nos deu uma meditação nessa noite. Que fala a respeito de alguns princípios que a gente precisa ser confrontado nas nossas vidas. E eu creio que o Senhor vai trabalhar, vai ter a oportunidade de nos ministrar nessa condição, para a glória e louvor do santo nome dele. Amém? Livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Diz assim: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém 60 estádios. Amém? Fecha teus olhos. Vamos orar ao Pai. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra ministra nossas vidas. Em tempos, Senhor, onde a fé tem se esvaído do mundo. Em tempos, Senhor, onde a dúvida é uma constante. Aqueles que têm a revelação, aqueles que têm, Senhor, ouvido o Teu Espírito, não tem dúvidas. Nós não cremos pelo que vimos. Nós cremos, Senhor, porque o Senhor tem conduzido cada passo. Nós cremos porque o Senhor tem nos levado de encontro ao caminho. Nós cremos porque a sua transformação nas nossas vidas é real. Nós cremos, Senhor, porque o Senhor está presente. Mesmo no dia mais difícil, o Senhor está conosco. Todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Pai. Fala conosco. Diminua o homem, cresça, Senhor, o Teu Espírito. Usa da Tua ousadia, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Ministra no Senhor nessa noite, porque nós estamos sedentos e carentes do Teu amor, da Tua palavra. Temos sede de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. É tremendo porque nós vamos meditar nessa noite no caminho de Emaús. Um caminho de discípulos. Foi isso que a gente leu, não foi? Não se preocupe porque a gente vai pontuar item a item, versículo a versículo, da condição desses homens, que começam uma história sem nome. É interessante porque muitas das vezes a gente também não tem nome.
não tem aquele nome importante. Hoje eu tenho escutado muitas pessoas dizendo que o sonho dela é ter o nome estampado lá nos Gideões. É um prazer ser discípulo de Jesus e começar uma história como essa, uma história sem nome. Mas não havia dúvidas que eram discípulos de Jesus. Isso é algo que a gente precisa colocar em peso, colocar na balança. Isso tem valor. Isso é extraordinário. O versículo que nós lemos diz que eles estavam a uma distância de 60 estádios, uma medida grega, de aproximados 206 metros, daria mais ou menos uns 12 quilômetros. Era uma boa distância. Não tinha carro, não tinha Uber, e eles andavam, né? É o que o texto nos diz, pelo caminho. Uma caminhada de 12 quilômetros é uma caminhada considerável. É extraordinário porque esse caminho, ele é contrário à condição que Jesus havia chamado esses homens. Primeira coisa que eu quero que você anote no seu coração, fala a respeito de chamada. Chamada parte de um princípio de propósito. Você sabe o teu propósito? Se não sabe, comece a buscar no Senhor. Ninguém mais vai poder revelar o teu propósito, senão aquele que dá o propósito a cada um de nós. Não é tão difícil, é simples. Quando você descobrir, você vai dizer, meu Deus. Mas é Ele que vai te contar. É Ele que vai te levar à condição de compreender o seu propósito. Essa distância que esses discípulos percorriam, uma boa distância. Quando a gente continua lendo, diz que eles estavam indo para longe de Jerusalém. É extraordinário porque Jerusalém fala do lugar aonde o seu mestre estava. Ele havia sido crucificado. Ele havia perdido, por um breve momento, o seu sopro de vida. Mas onde estava Jesus? Estava em Jerusalém. É interessante, porque muitas das vezes, mesmo o nosso mestre estando em um lugar, se nós não conseguimos enxergar a vida, a gente se distancia. E nem sempre o Senhor está trabalhando na condição de vida. Muitas das vezes o Senhor está trabalhando na condição de reconstrução. Eu não sei você, mas tem algumas coisas na minha vida que precisam ainda hoje serem reconstruídas. Talvez você não, mas eu imagino que sim. E é extraordinário porque a condição de reconstrução, no primeiro momento, fala de derrota. Porque se precisa reconstruir, é porque de alguma forma não está dando certo. E normalmente a gente tem a ideia de separar tudo aquilo que de alguma forma não está dando certo com a condição do nosso Senhor e Salvador. Porque Ele venceu o mundo. Porque Ele disse que nós nele venceremos o mundo. E quando o nosso propósito de alguma forma não está na condição de vitória, está na condição de reconstrução, porque não vemos vida, parece que Jesus não pode estar no negócio. A gente tem a ideia que o nosso pecado, ou a nossa falta de força, ou o nosso cansaço, ou qualquer desculpa que a gente tente colocar para diminuir o poder daquele Deus que criou tudo que há e existe pelo poder da sua palavra. Ele criou tudo que há e existe pelo poder da sua palavra. Mas se de alguma forma, alguma coisa não vai bem nas nossas vidas, Deus parece não estar no negócio. Quantas das vezes você já orou na dimensão de dizer, porque tenho este problema, porque estou com esta dificuldade, Deus se afastou de mim. Temos a impressão de que o mestre não está presente. E isso levava aqueles dois discípulos, aqueles dois homens, a saírem de Jerusalém.
Eles não estavam mais agora alinhados no propósito para qual foram chamados. Eles eram discípulos de Jesus. Jesus havia sido crucificado. Mas era ainda o Mestre. Era ainda Jesus. Mas na visão, na ótica desses dois discípulos, era momento de abandonar o caminho em direção a um novo caminho. Como nós somos especialistas em querer dar novos caminhos para aquilo que parece estar falhando. No nosso casamento, com os filhos, com o emprego, com o vizinho, com qualquer situação onde a gente não consegue se inserir ou se encaixar, a gente diz, eu preciso de um novo caminho. Porque ainda sendo discípulo de Jesus, ainda que estivessem convivendo com Jesus, quando nós não vemos a ação de Jesus, ele fica como nessa condição, aparentemente morto, incapaz. E esses dois discípulos agora escolhem um novo caminho, contrário ao caminho de Jerusalém. O texto diz, versículo 14, iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. É extraordinário porque eram dois discípulos de Jesus, que tinham intimidade para andar juntos no caminho. Sabe aquela pessoa que você conhece, que anda junto contigo, que você vai com ela no mercado, que ela vai comer na sua casa, que de alguma forma você vai comer na casa dela? Mas é interessante porque o texto diz que eles discutiam a respeito do que havia acontecido. Porque nem o outro entendera, porém, a forma como entenderam ainda era diferente. Eles estavam com uma dificuldade de compreender o que Jesus estava fazendo. E estavam com uma dificuldade de compreender como o outro estava pensando. Você consegue perceber isso? Olha que coisa extraordinária, porque não foi pouco tempo. Sabemos que esses discípulos caminharam com Jesus por 3 anos. É um bom tempo, né? Nós estávamos celebrando, e glória a Deus pela vida dessa amada família, pastor Diogo, Fabiana, Bento, que estão conosco há 1 ano e 3 meses. Que alegria, que bênção, que o Senhor nos trouxe essa família. E é extraordinário como a gente já vai aprendendo e vai gostando, amando caminhar junto, vai descobrindo dos gostos, conforme a gente anda junto. Mas esses dois discípulos, mesmo tendo caminhado por 3 anos, ainda não conseguiam entender nem o que havia acontecido com o mestre, nem o que havia acontecido com o seu propósito, e nem o que estava acontecendo no coração do outro. Eles estavam com uma dificuldade de compreender uns aos outros. Eu posso dizer para vocês que esta é a maior causa dos divórcios hoje. Discípulos de Jesus, casados, vêm aqui à frente, há uma unção derramada, uma aliança, um voto. Mas quando se trata da condição de como Jesus age, o casal não consegue se entender. Temos tratado vidas que têm uma referência de Jesus, ambos, mas não conseguem ter uma referência objetiva de Jesus. O que impede que tenha uma referência do outro. É extraordinário porque a nossa irmã Fabiana estava aqui adorando e se emocionando na condição de lembrar o quanto Jesus nos amou. É maravilhoso imaginar que diante da dor, ele se alegrou de uma forma tão maravilhosa. Estou aqui nessa noite preparando para viajar 400 quilômetros. Não vou dormir essa noite, mas não podia deixar de estar convosco. É uma alegria quando a gente chega e vê cada rosto, porque não fala de uma condição de dizer que bom que você veio. Fala de uma condição, que bom que nós podemos lutar juntos. É extraordinário porque eu vi o Richard cuidando
de filhos que não são dele. Na condição de amor, de dizer, os seus filhos, o meu filho, também é meu filho. Fala de uma condição onde nós queremos e precisamos compreender uns aos outros. Fala de uma condição que nós estamos num caminho que leva somente para Jerusalém. Esse nome é poderoso. Esse nome, se pudesse ser vendido, e tentam fazer isso, alguns aspas até conseguem. Porque o caminho de paz, cidade de paz, Jerusalém, é o desejo de cada um de nós. Precisamos de paz. Precisamos de descanso. Precisamos de uma referência de tranquilidade. Só o Senhor pode nos dar isso. Só o caminho do Senhor pode conceder isso de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Aquela paz que você precisa para dormir à noite. Aquela paz que você precisa para encarar os problemas, porque eles virão. Mas quando eu tenho paz, eu sei como sair dos problemas. Quando eu perdi a condição de paz, os problemas são maiores e eu não consigo, eu fico perdido. O caminho que esses discípulos estavam andando é o caminho de paz. Mas eles se desviaram por um minuto e se afastaram da condição de Jerusalém. Por quê? Versículo 15. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus ia com eles. Essa é a máxima da mensagem nessa noite. É a máxima da mensagem porque ela fala de uma condição que eles não compreendiam o que estava acontecendo, como eu e você. Você analisa o que está acontecendo na tua casa, na família, aqui na igreja, você analisa o teu chamado, você analisa o que você está fazendo e você às vezes fica perdido. Mas é extraordinário, porque se tem a condição de discípulo de Jesus, Ele vai nos encontrar no caminho. Eu vou dizer de novo. Isso aqui é para que você possa pegar na dimensão que só o Espírito pode testificar no teu coração. Ainda que você esteja desalinhado, fora da posição, fora da condição, Jesus é aquele que nos encontra e caminha ao nosso lado. Ele nos leva à condição de reposicionamento. Não provém de mim nem de você, provém dele. Glória a Jesus por isso. O texto diz, versículo 16, que os olhos deles estavam fechados, como se estivessem com vendas. É muito interessante esse texto. Porque a gente só quer um princípio de verdade, não é isso? Hoje em dia defender pontos de verdade está até na moda. Eu acho, eu creio, eu acredito dessa forma, como eu penso, a minha opinião, a minha condição. E aí a gente pensa que se está alinhado na verdade, está tudo certo. Jesus havia morrido, era uma verdade, não havia mentira. Você não precisa se desviar do seu propósito na condição de mentira. Mas eles estavam alienados a uma condição da sua própria verdade. Porque a percepção da verdade de Jesus é que enquanto ele caminhava ao lado desses dois discípulos, que eles achavam que Jesus estava morto, ele estava tão vivo, caminhando ao seu lado, e os seus olhos pareciam estar com vendas. Extraordinário, porque quando a gente imagina que de alguma forma as coisas não estão acontecendo, quando a gente imagina que a nossa vida deu mais uma piorada, quando o barco parece que virou mais um pouquinho, quando de alguma forma a gente não está compreendendo o que está acontecendo, se de fato somos discípulos de Jesus, Ele nos encontra no caminho e tem a condição de tocar nessas vendas.
Porque a gente às vezes não enxerga. A gente às vezes não compreende. A gente não consegue olhar o que ele está fazendo. Porque para nós morte, é uma verdade, é absoluto. Não se esqueça que o Gênesis começa dizendo que no vazio, na escuridão, no nada. Eu vou dizer de novo. No Gênesis começa dizendo que na escuridão, no vazio, no nada, Deus criou tudo que há e existe. Você está dizendo que tem pouco. Eu vou dizer de novo, que no nada Ele criou tudo que há e existe. Você está dizendo que na tua vida tem pouco mantimento, situação, recurso, paz. Não faz a menor diferença, porque do nada Ele é aquele que cria todas as coisas. Ainda que você tenha muito pouco ou coisa nenhuma, Ele pode mudar completamente a condição. A única coisa que está acontecendo conosco é que nós temos uma percepção equivocada, porque nós temos vendas nos nossos olhos, porque nós ainda não compreendemos que Ele vive. Precisamos da total revelação de que Ele está vivo e tem um lugar onde Ele vive. Versículo 17. Completando 16, de sorte que não reconheceram. Versículo 17. Ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles então pararam tristes. Que pérola. É tremendo porque eles estavam saindo de Jerusalém. Estavam desalinhados com o propósito. Estavam indo numa direção contrária à sua chamada. Eles estavam indo para uma direção que não era a direção que Jesus lidera. Mas eles não estavam indo felizes. Eles não estavam fugindo de Jesus dizendo que bom que Ele foi crucificado. Eles eram discípulos sinceros. Estavam tristes. Estavam feridos. Porque aquele que outrora prometeu uma mudança de vida, não tinha mais vida. Havia sido crucificado. Aqueles homens estavam perturbados por aquele caminho de 12 quilômetros aonde andavam um lado do outro, sem entender o que havia acontecido com o seu Salvador, sem saber o que estava acontecendo com aquele que pode mudar a realidade das nossas vidas. Parecia que agora todas aquelas promessas não eram mais promessas reais. A tristeza era dupla. Era dupla porque o Mestre foi crucificado. Mas também os meus sonhos foram crucificados junto com Ele. A minha esperança, a minha condição de que Israel pudesse ser liberta, a condição aonde eles poderiam viver tudo aquilo que eles outrora buscavam. Talvez já tenham dito para você que nós não podemos nos frustrar com Deus. De fato, Ele é santo, é digno, é exaltado, glorioso, poderoso. Mas Jó 42 diz, 42 versículo 2, que os planos dele não podem ser frustrados. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando for colocado o teu plano, quando for colocado a tua percepção do que Jesus deveria fazer, e o plano dele, que é o que ele vai fazer, quem que vai ficar frustrado nessa história? Eu vou dizer de novo. A palavra de Deus diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Esses discípulos aqui tinham uma percepção de que Jesus precisava governar e reinar Israel como Davi outrora governava. Eles tinham uma condição, mas Jesus tinha outra. E quando nós colocamos os planos de Deus e os seus planos, eu vou te perguntar, quem que vai ser frustrado? Mas é interessante porque a frustração levou eles a um lugar de vitória. Porque eles só teriam um rei que governaria como Davi governou e morreu. Só que Jesus escreve. Quando o nosso Deus constrói, Ele constrói coisas eternas. Ele estava dizendo, eu precisava descer ao madeiro para dar uma condição de que vocês reinem para sempre. Para dar uma condição de que não seja momentâneo nem temporário. Mas a mudança que eu vou realizar na tua vida, a condição de transformação será para hoje, amanhã e eternamente.
Era uma condição onde Jesus estava construindo algo eterno. Mas eles estavam preocupados com o momentâneo. Como é fácil a gente ficar perdido no momentâneo. Como é fácil a gente ficar preocupado com o que está acontecendo agora. Com o que está acontecendo hoje. Com a viagem que eu tenho para fazer. Com as contas que eu tenho para pagar. Com as dificuldades que eu estou enfrentando no trabalho, no emprego, no amigo. Ali ou aqui, não faz a menor diferença. Como é fácil a gente dizer que Jesus se tornou incapaz. Porque de alguma forma o meu momentâneo está abalado. Talvez a coisa mais linda que foi ministrada durante o louvor nessa noite. Que palavra poderosa. A segurança da tua salvação. A gente fica se perguntando o que eu vou fazer para ser salvo, né? Você já viu na praia? Acho muito incrível aquilo na praia. Não aconteceu comigo, mas seria fácil de acontecer. Era só abusar um pouquinho mais. Não sei nadar. E aí você vai um pouquinho além das ondas, sem saber nadar. E você começa a se afogar. E você lá naquele momento, se afogando de muitas águas. Tem o bombeiro, que vem com a boia para te ministrar a salvação, socorro. A pergunta é, eu devo nadar um pouquinho? Eu devo nadar até o bombeiro? Eu devo fazer uma meia natação? Ou eu vou esperar ser resgatado? Eu não posso fazer nada, afinal de contas eu não sei nadar. Eu preciso do resgate e ele tem que ser total e completo. Porque eu não vou poder ajudar em nada, afinal de contas eu sou incapaz nessa condição. Agora o que eu não posso deixar de fazer é de pedir socorro. Você consegue entender a mecânica da salvação? Se você tiver a condição de dizer, estou me afogando, estou numa condição onde eu não consigo, você terá um único e suficiente Salvador para mudar a história da sua vida. Mas se nós estamos enganados, como os fariseus dizendo, eu sou justo porque faço isso ou aquilo, a mensagem de Jesus é muito dura. A mensagem de Jesus diz, prostitutas e ladrões estão entrando primeiro do que vós no reino dos céus. Nós precisamos nos afogar nele. Nós precisamos estar entregue nele, numa condição de dizer, sim Senhor, eu confesso que não consigo. Quando nós olhamos para essa semana, quanto eu deveria ter lido a Bíblia que eu não li, quanto eu deveria ter orado que eu não orei, quanto eu deveria ter ligado para o irmão que eu não liguei, quanto eu deveria ter me posicionado da maneira como o Senhor quer que eu me posicione, e eu não consegui. Mas nós ficamos iludidos, como venda nos olhos, não conseguindo compreender que o Salvador caminha ao nosso lado, não conseguindo entender que o ambiente é um ambiente de um único e suficiente. Os planos dele não serão frustrados. Versículo 18. É tremendo porque agora ele ganha um nome. É tremendo porque quando Jesus anda do teu lado, aqueles que eram só discípulos, agora começa a ser chamado de Cleopas. É claro que ele sempre teve nome. Eu estou dizendo que esse nome passa a ser registrado na condição de dizer que lá em 2019, no Cajuru, quando pregarem, o seu nome será lembrado, porque Jesus constrói coisas eternas. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela tem sucedido nesses dias? É tremendo porque a gente sempre pergunta isso para Deus. Eu não sei você, mas a gente tem essa pergunta na ponta da língua. Senhor, você não está vendo o que está acontecendo aqui em casa? Você não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo as lágrimas que eu estou derramando de noite? O Senhor não está conseguindo ver o quanto eu estou sofrendo, o quanto eu estou precisando, o quanto os meus filhos estão ali e eu não consigo lançar uma palavra que muda a vida deles? É interessante porque perguntam para Jesus, és tu o único que não sabe o que está acontecendo? Na verdade, ele é o único que sabia o que aconteceu. Na verdade, foi o corpo dele o único que sabe o que aconteceu em Jerusalém. Na verdade, é somente ele que sabe o que acontece naquele lugar onde para nós, na aflição dele, se tornou de paz.
Ele não estava ali de uma forma enganada. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava reabilitando. Ele estava reconstruindo 2 discípulos que caminhavam contrário ao propósito que ele chamara. Ao que lhe perguntou, versículo 19. Quais? Disseram-lhe. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta. Aqui está o problema. Sobre que princípio será edificada a igreja? O princípio de edificação da igreja foi revelado a Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se você compreender que para qualquer situação da sua vida, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, nome sobre todo nome, poder sobre todo aquele que há e existe. Se você conseguir compreender que o governo está na mão do Cristo que você serve, se você conseguir aplicar essa revelação na sua vida, Ele será Deus para mim e para você. Mas tem muita gente achando que Ele é profeta. Tem muita gente achando que porque um dia me prometeram isso, ou me prometeram aquilo, porque disseram que eu seria, porque me falaram que eu faria, porque de alguma forma houve uma profecia que de alguma forma endereçaram a Jesus, que não chegou, não se cumpriu, não aconteceu. Ele fica incapaz. A próxima palavra é profeta poderoso. Mas não importa se tem poder, importa se é Deus, aquele que tem todo o poder. Eles caminharam com ele durante 3 anos, mas não tiveram a revelação de que não caminhavam com profeta coisa nenhuma. João tem uma das mais lindas passagens que diz que o amor andou entre nós e nós o tocamos. Era o amor, era o próprio Deus vivo, altíssimo, glorioso, num trono que desceu na forma humana e andou com eles por 3 anos. O mesmo Deus que te encontra e me encontra durante o caminho. Mas muitas das vezes a gente diminui ele a condição de profeta. A gente diminui ele a condição de dizer: será que vai dar certo? Porque temos dúvida. Jó 42 diz que os planos dele não podem ser frustrados. Talvez o teu plano não dê certo, mas vai dar certo. Vai dar certo na condição, na ótica de Deus. Que talvez você está querendo construir algo momentâneo, algo temporário. Mas Ele vai construir algo permanente, algo real, algo sólido, firmado sobre a rocha na tua história. Talvez para isso você precise ser frustrado. Esses homens se encontraram diante de uma frustração, porque a sua visão de verdade era diferente da visão que Jesus tinha. Que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É tremendo porque aqui eles perderam mais uma revelação. Jesus havia dito que a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou. Eles não conseguiram entender a condição de que nós não podemos pegar nada dele. O que você está precisando, de fato, ele te dá. O que falta na condição de paz, de amor, de reconstrução, de restituição, não pode ser tomado do Cristo. Tudo ele oferta, é por amor. Talvez te ensinaram a fazer votos, campanhas. Talvez te ensinaram que você, como Naamã, é tremendo porque pega-se um princípio, inverte-se e gera um escândalo. Vem 7 domingos, que a gente não tem culto aqui na sexta-feira, que Jesus vai mudar a tua história. Jesus. É a condição de diminuir aquele que não é profeta, mas que é Deus. Que ainda que você ficasse deitado,
Ele poderia mudar a história da sua vida. Eu disse que do nada ele fez tudo. Eu disse que ele é aquele que tem o poder de reconstruir. Basta você vir um dia neste lugar e abrir a porta. Basta você tomar a decisão de dizer, entra e faz morada. Porque você pode vir 7 sexta-feira ou 1 milhão delas. Não vai fazer a menor diferença se você não permitir ele ser Senhor, Rei, soberano sobre a sua vida. Em todas as áreas. Mas se abrirmos a porta, temos a condição de viver essa plenitude. Eles não entenderam esse princípio. Versículo 21. Olha só o que eles esperavam. O que você está esperando? Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de remir Israel. Interessante que a gente tem esse princípio, né? Dizer o que ele deve fazer, como ele deve conduzir a nossa casa, que nós entregamos para ele, a nossa vida, conduzir a igreja, essa aqui, o templo. Como a gente diz, olha, se esse copo ficasse aqui seria ideal. Mas o que ele espera fazer neste lugar? Na minha vida, na sua vida. Você tem orado pedindo revelação da dimensão de como ele quer verdadeiramente, genuinamente trabalhar nas nossas vidas? Porque é extraordinário dizer, eu espero isso, ou aquilo, ou é dessa maneira. Mas é tremendo porque nós temos um Salvador, mas que também é Senhor. Mas é Senhor de quase nada, porque nós já sabemos o que vamos fazer amanhã, e depois da manhã, e o que vamos fazer e tomar de decisões. Nós, de alguma forma, temos as rédeas que outrora dissemos que entregamos. E além de tudo isso, é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Há um princípio em Israel, baseado na nossa fé cristã, que eles compreendiam, o princípio do espírito, da alma, que após 3 dias, não voltou à vida, a alma se foi. Era o 3º dia. Não ressuscitou, não ressuscita mais. É interessante porque eles creram por 1 dia que ele ressuscitaria. Ainda estavam em Jerusalém. Afinal de contas, eles estavam indo embora no 3º dia. Eles creram por 2 dias. 2 dias. Eles creram. Mas tem momento que a nossa fé é colocada em xeque. Tem momento que a nossa fé é colocada no último instante. Não é isso, pastor Diogo? O pastor Diogo disse aqui. No último momento, onde o Senhor entrou com a provisão. Quantas experiências, né? Tremendas. Mas que abala. Mexe a estrutura. Porque a gente gostaria de ter domínio, gostaria de ter governo. Quando a gente disse, eu tenho domínio e tenho governo do Senhor. Estou com a minha vida entregue. O que eu vou fazer amanhã? É algo muito interessante, né? A gente tem a perspicácia de dizer, Senhor, eu estou em aflição, preciso de um socorro. É o meu Senhor, agora que está tudo bem, deixa que eu dou conta que aqui é comigo. É extraordinário. Verdade é também que algumas mulheres no nosso meio nos encheram de espanto. Pois foram de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam está ele vivo. É tremendo porque agora surgiu uma dúvida que não deveria nem existir. Porque vem um grupo de mulheres dizendo que Jesus ressuscitou. E eles aqui estão falando com o próprio Jesus, dizendo que nos encheram de espanto. Porque tiveram uma visão de que Jesus estaria vivo. Mas eles deveriam ter sido enchidos de fé e se encheram de espanto. A gente está
tão acostumado que depois que algo dá errado, não tem mais conserto, que quando o Senhor quer consertar algo, a gente diz, não vai ter mais jeito. Não é assim? Sofrimentos, as dificuldades. Porque ontem eu me feri, eu me frustrei. Ontem eu fiz amizade com a Carolina e não deu certo, agora eu não quero amizade com a Amanda. Porque de alguma forma, aqui eu sofri, eu não vou abrir o meu coração ali. Eu crio uma barreira. Surge só o espanto e não vem a fé. Não vem a condição de entender que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Não vem a condição de entender que Ele está fazendo algo novo a cada dia. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito a ele. Porém, não o viram. É tremendo porque talvez a gente está querendo viver por fé, na ótica, mas na verdade a gente quer apalpar. Felizes são os que não viram, mas creram. Quantas pessoas estão dizendo que Deus está nesse ou naquele meio porque eu estou vendo anjos? É contrário a esse princípio. Eles precisavam ter crido sem ver nada, porque por 3 anos Jesus demonstrou através do poder que nele havia, que a morte não podia detê-lo. Esses discípulos foram aqueles que viram as ressurreições que Jesus fizera. Esses discípulos estavam experimentando que a morte não era capaz de deter aquele que não tinha pecado. O grande problema é que houve espanto. Alguns disseram que não viram Jesus, mas como eles não tinham visto nada, eles não creram. Como a gente fica pedindo experiências, né? Queria que Deus aparecesse, porque apareceu lá para o irmão brilhando lá no monte. Eu queria ter essa visão, eu queria ver anjo, eu queria ver alguma coisa. Quando Deus está dizendo, o que importa é que eu esteja andando ao seu lado. Ele estava ali falando e caminhando com eles, como fala e caminha contigo, comigo, na madrugada, quando ministra o nosso coração, trazendo paz que sozinho não alcançaríamos. Mas nós queremos ver os resultados, nós queremos ver as ações, nós queremos ver os sinais. Mas olha o que Jesus diz para eles que estavam na expectação de ver. Então, Jesus, ele lhes disse, nécios e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. É interessante porque ali Jesus estava falando com 2 discípulos que também eram 2 judeus. Por 3 anos eles aprenderam com Jesus a revelação, a plenitude do judaísmo. Mas pela vida inteira eles aprenderam o que os profetas diziam. E quando a revelação daquilo que os profetas diziam apareceu diante deles, eles disseram, é mais um profeta. Estamos tendo uma vida de experimentação. Precisamos ter a compreensão de quando Jesus está agindo. E começando por Moisés e por todos os profetas. Versículo 26. Porventura, não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Foi como eu comecei a mensagem falando com você a respeito de reconstrução. Parece que sofrimento não combina com Deus. Parece que padecer está na ótica contrária a um objeto de vitória. Parece que o sofrimento é a oposição daquilo que buscamos. Eu não estou dizendo que fomos chamados a sofrer, mas estou dizendo que o Senhor é Senhor na alegria, na tristeza, no sofrimento, na falta ou na bonança. Nós precisamos ter a condição de entender que a presença dele se faz em todos os momentos. Não existe um lugar onde Deus opera, ele tem governo sobre todas as coisas.
nós precisamos entender que Ele usa de todas elas para conseguir realizar a sua vontade, que não pode ser frustrada. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. É muito lindo esses dois versículos. Eles aprenderam a respeito de Jesus, eram discípulos de Jesus, mas estavam fora da condição da chamada. Estavam desalinhados ao propósito. Jesus teve um encontro com eles. Jesus se encontra conosco. É tremendo porque Jesus teve a condição de explicar tudo de novo. Eu estou dizendo que se você tem alguma coisa que precisa ser reposicionada na sua vida, Ele tem a paciência, Ele tem a condição, Ele tem o poder de dizer, eu vou dizer aquilo que eu já disse, tudo de novo, porque eu quero, preciso e vou te realinhar para o propósito. Ele explicou da lei, dos profetas, tudo aquilo que dizia dele, que ele vinha dizendo faz 3 anos. Só que quando chegou na casa, essa é a hora chave. Ele fez como que ia para mais longe. Ele deu a impressão que ia se afastar. Essa é a hora de se fazer como a mulher do fluxo de sangue. Tocar nas vestes de Jesus. Eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Eles não conseguiam entender por que Jesus precisava padecer. Nem conseguiam entender porque o seu propósito estava desalinhado. Mas eles tiveram uma sabedoria que a gente precisa ter. Fique aqui conosco. Não vá para mais longe. Eles estavam fora da posição, fora da chamada, fora do propósito. Não conseguia ver que Jesus falava com eles. Não tinham tido a revelação de que ele não era profeta, ele era Deus. Não tinham tido a revelação que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Faltava ali a compreensão, a plenitude de quem ele era e do que ele estava fazendo. Mas eles precisaram de muito pouco. Precisaram pedir, fique aqui conosco. Eles precisaram pedir, já se faz tarde, fique aqui conosco, entre. É tremendo porque quando ele entra, a visão se abre. É tremendo porque quando ele entra, a gente não olha mais segundo a nossa ótica. É tremendo porque quando ele entra, é a visão dele que tem governo. Eles, porém, o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo, lhe dava. É tremendo porque esse texto eu amo, eu medito nele todos os dias. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se abrires, ele entrará, ele ceará, ele fará morada, não é você. Porque é tremendo, porque ele estava na casa deles. Mas foi ele que ofertou o pão. Você conseguiu pegar isso no texto? Foi ele que pegou o pão e partiu e disse, eu sou o pão da vida. Sou eu que trago o alimento. Sou eu que te sustento. Sou eu que dou a condição de vida. Mesmo na tua casa. Você consegue entender isso? Eles ofereceram o abrigo, mas o abrigo é ele. Ele estava ali à mesa, partindo aquele pão, dizendo, ainda que vocês não entenderam nada, ainda que na hora que vocês deviam ter permanecido em Jerusalém, na hora que vocês deviam ter ficado no propósito, vocês foram para longe, ainda que vocês estão caminhando, não entendendo nada do que eu faço, e como eu trabalho, e como eu reconstruo, eu vou encontrar vocês pelo caminho, eu vou escrever uma história, eu vou entrar na casa, se você abrir a porta pedindo para ficar, eu vou sentar na mesa e vou te dar o pão. Esse pão que a gente vai partir hoje à noite. Não é oferecido porque de alguma forma a gente partiu ele, montou e está muito lindo, Richard. Não é por isso. É porque ele disse, eu vou me entregar em favor de vós. Foi naquela cruz, foi naquela condição de entrega. É por isso que a gente pode partir desse pão, estando à mesa com ele.
Versículo 31. Abriram-se então os olhos e o reconheceram. É tremendo porque a palavra de Deus é minuciosa. Ali não diz que eles abriram seus próprios olhos, mas fala numa condição de que abriram-se. É Jesus que abre a nossa visão para compreender a ação em relação ao propósito. E ele desapareceu diante deles. É tremendo porque a gente às vezes se sente até sozinho, né? Se você tem essa plenitude de revelação, se você conseguiu vislumbrar Jesus por uma única vez, o texto diz que ele partiu, mas ele está sempre conosco. Eles só precisavam ser reposicionados, porque o contínuo do caminho é o retorno para Jerusalém na dimensão da fé. Não é na dimensão de que Jesus permanecerá sentado aqui no banco, mas é porque ele disse: estarei convosco todos os dias, e vocês serão sal e luz nessa terra, serão meus representantes, serão vocês os portadores da condição daquilo que outrora ele fez. Ele partiu, mas permaneceu. Ele não está visível, mas ele está presente. E disseram um para o outro: porventura não se abrasava o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. É tremendo porque para cada ação do Cristo tem um posicionamento e um reposicionamento nosso. A mensagem foi pregada. O que o Senhor tinha para nos entregar foi entregue. Tem propósito, tem chamada, tem condução. Nós temos ceia nessa noite, talvez vamos nos atrasar um pouquinho, mas eu não posso fugir dessa condição. Você que de alguma forma tem a revelação de que Ele te quer em Jerusalém. Tem a revelação que Ele tem propósito na tua vida. Tem a revelação de que Ele quer mudar a tua história. Tem a revelação de que Ele te ama. Tem a revelação que você é um discípulo de Jesus. Só que aí você olha para dentro de si e não consegue enxergar. Não consegue ter a visualização. Você não consegue ter a compreensão do teu propósito, do alinhamento. Você não consegue ter a dinâmica daquilo que quer fazer na sua vida. Nessa noite Ele pôde caminhar no nosso meio. Ele pôde caminhar no átrio dessa igreja. Ele pôde tocar cada vida nesse lugar dizendo: eu estou contigo no caminho. Eu quero te reposicionar para a dimensão do propósito. Mas você precisa se levantar e vir em direção a Jerusalém. Jerusalém nessa noite figura a condição de que a gente possa vir à frente e orar junto. Fala da condição de que a gente possa vir à frente num ato de dizer: Senhor, eu quero que meus olhos sejam abertos e eu possa ver a totalidade daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Nos falta plenitude, nos falta a revelação, nos falta o entendimento, nos falta a dimensão. Mas isso ninguém pode fazer por você. Se você de alguma forma ficar intimidado de vir, a gente tem socorristas aqui. Você só precisa levantar a mão. Alguém vai ir, vai te dar um abraço e vai dizer: vem comigo à frente, porque eu quero andar lado a lado contigo nesse caminho. Mas você não pode deixar de vir. Você não pode deixar de vir por uma condição muito simples. Uma condição de que Ele está, como esteve para esses dois homens, querendo entrar na casa. Ele que vai preparar o pão, Ele que vai preparar a mesa, Ele que vai preparar a ceia, Ele que vai preparar tudo. Mas você precisa convidar Ele para entrar. É o seu passo, é a sua decisão. E eu não estou te chamando. E se tiver alguém que queira aceitar Jesus nessa noite, vai ser algo extraordinário. É para você também. Mas eu estou dizendo para discípulos de Jesus, que de alguma forma perderam a revelação da visão do propósito.